Esse parafuso aqui, ó, ele tem a cabeça cilíndrica, tá? E tem um hexagonal interno, ou seja, um parafuso com cabeça cilíndrica com sextavado interno, tá? Popularmente a gente chama ele de parafuso Allen, parafuso Allen. Mais popularmente ainda um parafuso Allen com cabeça, tá? Mas esse nome Allen, na verdade, ele surgiu historicamente de uma patente feita por um norte-americano, né? Que na verdade o norte-americano lá, ele que identificou a necessidade e criou a solução. Ele criou o parafuso Allen e a chave Allen também patenteou isso em 1910. Era um momento lá da história da indústria onde as pessoas estavam enfrentando problemas de acidente porque os parafusos não eram embutidos, né? Eles ficavam sempre expostos, como por exemplo o parafuso de cabeça sextavada, a cabeça fica exposta. Tá? E naquela época, pelos relatos do livro, utilizavam-se lá muitos parafusos com cabeça quadrada, que era o mais comum naquela época, lá no início do século passado. Tá? Aí as pessoas enganchavam os uniformes, as roupas, né, os vestimentas, né, nessas cabeças desse parafuso e acabavam se acidentando nas máquinas. E aí o William Allen lá, ele inventou, então, ele criou essa solução para o parafuso Allen. Nesse caso, a gente tem o parafuso, então, Allen, ou cabeça cilíndrica com sextavado interno, esse com cabeça. Temos aqui um também com cabeça chata, tá? Parafuso com cabeça chata, também com sextavado ou hexagonal interno. E a gente tem um que ele é bem diferentão, né? Ele é o parafuso com cabeça, ou sem cabeça, na verdade, né? Um parafuso tipo Allen ou parafuso hexagonal, com hexagonal interno, mas sem cabeça. Ele tem o corpo todo roscado, aquela rosca que compõe aqui toda a estrutura do parafuso, nesse caso aqui, né, do parafuso sem cabeça, tá? O hexagonal interno sem cabeça ou Allen sem cabeça. Mas a grande questão, aqui tem até a chave Allen, né? A chave Allen é essa chave, para quem não conhece, tá? Ela também é conhecida como chave hexagonal. Essa chave hexagonal ela é muito utilizada, tá? E também pegou, o nome Allen pegou, né? Então ele patenteou lá nos Estados Unidos, mas isso foi mundialmente disseminado, esse nome Allen. Aqui no Brasil, tecnicamente você pode falar parafuso sem cabeça com hexagonal interno e chave do tipo hexagonal, tá? Só que no dia a dia, pelo menos aqui na região aqui, eu moro em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais costuma-se falar muito chave Allen e parafuso Allen, com ou sem cabeça, com a característica da cabeça que ele tiver. Nesse caso, com cabeça chata também, né? Aqui, a chave Allen entra, né? A chave hexagonal, e ela vai, você vai fazer o aperto, conseguir o torque, né? O momento de força aqui, pelo princípio de alavanca. Bom, mas como eu falei, a ideia era mostrar para vocês um pouco de especificação. Por quê? E tentar usar um linguajar mais popular, digamos assim. Porque no último vídeo que eu tratei aqui com vocês, algumas pessoas ficaram com dúvidas. Principalmente porque parafuso, gente, não tem jeito. Depende de conhecimento de normas, né? Então, quando eu falo com linguajar mais técnico, geralmente é para atingir aqueles profissionais que já lidam com isso no dia a dia. Mas eu posso especificar esse parafuso de uma maneira mais popular, sim. É possível, tá? Esse, então, aqui é um parafuso com sextavado interno, cabeça cilíndrica, a cabeça dele tem um formato cilíndrico, e aí, basicamente, a especificação é baseada no diâmetro, tá? E no passo da rosca. Hoje eu trouxe aqui um paquímetro, só que digital, aí acho que vai facilitar a vida de muita gente, né? Aqui nós temos um paquímetro digital, tá? E lá no próprio paquímetro, só uma curiosidade, né? Que em todos os paquímetros, na verdade, aqui na parte de trás dele, ó, ele já tem ali algumas classificações, classificações, uma tabela, né, baseada em normas de roscas, tá? Então aqui, ó, rosca métrica e aqui embaixo rosca Whitworth, tá? Nesse caso, aqui tem os diâmetros, ó, 10, 12. É muito comum o uso dos diâmetros pares, tá? Mas você tem também normalizado diâmetros ímpares. O que é importante já entender, né? Que na própria tabela aqui da rosca métrica, que é o caso que nós vamos trabalhar aqui, ela tem números inteiros para especificar.
esses números inteiros são o que a gente chama de nominal, o diâmetro nominal da rosca. O diâmetro nominal é aquele diâmetro que vai dar nome. Não necessariamente vai ser o diâmetro efetivo. Eu vou pegar esse parafuso aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Eu vou medir o diâmetro externo, então, que é uma das medidas principais do parafuso. Olha lá, o diâmetro externo dele, ó, 13,75, tá? 13,75 é um diâmetro ou dimensão efetiva. Na prática, essa rosca ela tem um diâmetro padronizado com um número inteiro, um número redondo. Ou seja, o número inteiro maior do que 13,78, por que eu falo maior? Porque nessa rosca vai encaixar uma porca. Então, provavelmente, para encaixar uma porca aqui, ó, ele vai ser, vou tentar colocar no paquímetro aqui, ó, ele vai ser uma rosca M14, tá? Vai ser isso aqui, ó, 14. Só que se eu colocar o diâmetro aqui, ele vai ficar folgado, tá? O que é isso? Por que tem essa folga? Porque existe uma folga entre o parafuso, que é a rosca que a gente chama de rosca macho, né? E a porca, que seria a rosca fêmea, tá? Então, o parafuso e a porca, rosca macho e rosca fêmea. Então, a partir do diâmetro nominal é que a gente vai encontrar a especificação da rosca, e não com o diâmetro efetivo, tá? Então, se eu pegar esse parafuso e medir em 3 pontos diferentes aqui ou mais, eu vou achar uma variação nessa medida. Nesse caso, 13,76, aqui, ó, 13,75. Tá? Então, essas medições elas vão facilitar o nosso entendimento, mas são as dimensões reais. Tá? Não existe um parafuso M13,75, e sim um M14. Tá? Ele pode existir um M13, por exemplo, mas um M13,75 não vai existir. Então esse é o primeiro mito, aí, as primeiras respostas que eu acredito que vão esclarecendo. Então a especificação vai ser um número inteiro redondo. Nesse caso vai ser um M14, rosca métrica com diâmetro de 14. E a outra característica que é fundamental para o entendimento de todos é o passo da rosca. O que é o passo? O passo é a distância entre um filete e outro. Tá? A rosca ela tem um filete, e esse filete é como se eu conseguisse aqui, é claro que eu não vou ter exatidão, mas é como se eu conseguisse aqui, ó, encontrar essa distância entre um filete e outro por meio do paquímetro aqui. Tá? Ou seja, essa pequena distância entre um filete de rosca e outro filete é que eu vou ter que medir. Aqui no paquímetro eu não vou ter uma precisão, eu posso ter até uma aproximação. O ideal para isso é utilizar esse outro instrumento aqui, ó, que é um pente de roscas, tá? É um pente de roscas, nesse caso, ó, ele tem aqui rosca métrica cujo ângulo do filete é 60 graus, tá? Eu já separei aqui, para a gente adiantar aqui na gravação, aqui o passo que eu encontrei foi 2 milímetros e ele é encontrado dessa forma. A gente coloca o pente, né, ou seja, o canivete de roscas ali, para verificar em cima da rosca qual é o passo dessa rosca. Nesse caso, 2 milímetros. Então, ele é um M14 por 2. Tá? Basicamente, essa seria a especificação da rosca. É um parafuso M14, uma rosca métrica com diâmetro nominal de 14 milímetros e com o passo da rosca de 2 milímetros. Para a especificação do parafuso, você pode complementar aqui. O primeiro complemento seria, por exemplo, o comprimento do parafuso. E todo parafuso que tem uma cabeça como essa cilíndrica, o comprimento é simplesmente o comprimento da parte, né, onde vai ter aqui a rosca, desconsiderando a cabeça. Tá? Nesse caso, como é rosca total, vai ser toda a parte da rosca. Você tem vários métodos para se medir. Nesse caso, eu estou com um paquímetro, ele é quadridimensional e ele tem esse encosto aqui na parte de trás, ó, que eu posso apoiar, descer aqui deixa eu deixar bem perpendicular, ó, encostar ali e vou olhar o comprimento. O comprimento também vai ser nominal. Ó, deixa eu reposicionar ali, 29,56. 29,56. O comprimento também é nominal, gente. O comprimento é nominal, o que é isso? O comprimento aqui dessa parte do parafuso, né, do corpo do parafuso, ele é nominal, significa que não é real. Eu não vou escrever M14 por 29,56. Na verdade, vai ser um M14 por 30.
né? Então a especificação da rosca desse parafuso vai ser um parafuso com rosca métrica, diâmetro nominal, o diâmetro que dá nome de 14, e o comprimento da rosca é de 30 milímetros, nominal também, tá? Porque são números inteiros e redondos que são utilizados pela norma. Tem outras especificações aqui, ó. Tem especificação aqui que fala sobre classe de resistência, olha aqui, ó. 12.9. 12.9. Esse 12.9 ele está relacionado à classe de resistência. E aí nesses canais onde eu posto os meus vídeos, vocês vão encontrar um vídeo lá falando sobre classe de resistência dos parafusos, especialmente no sistema métrico aqui nesse caso, tá? Então depois vocês assistam aí. E aqui eu só deixei aqui no cantinho, ó, vou até deixar o parafuso aqui separado, eu até deixei aqui a norma dele, né? Então ele é um parafuso, olha só, parafuso com sextavado interno, tá aqui o nosso parafuso, né? Parafuso com sextavado interno. Nesse caso, a gente teria para o M14 duas posições, né? Duas condições. Parafuso com sextavado interno, cabeça cilíndrica. Eu teria ele com a rosca grossa, que seria o M14 por 2, que é o caso do nosso parafuso aqui, ó. O nosso parafuso é um M14 por 2, como nós vimos na especificação. E ele teria também ele de rosca fina, que não é o caso desse daqui. Mas com a rosca fina ele teria o passo de 1,5. A distância entre um filete e outro seria 1,5. A norma na qual ele foi estabelecido, ó, do parafuso especificamente, é a DIN 919, ou a ISO 14462. Tá? Então tá aí. É assim que se faz a especificação de um parafuso. Nesse caso, a gente obedeceu à medição do passo da rosca, do diâmetro externo, que a gente, baseado no efetivo, a gente chega no nominal, e do comprimento da rosca, que também baseado no efetivo, a gente chega no comprimento nominal. Ok? É isso, um forte abraço para vocês, continuem acompanhando que tem mais vídeo sobre parafuso para vocês. Forte abraço.